Você consegue imaginar como era a internet em 1988? Então, final da década de 80, começo da década de 90? Então, naquela época, em 1988, a gente tinha basicamente ali a internet discada. E aí, tinha um professor chamado Barton Miller que ele acessava a máquina dele de forma remota. Então, era uma máquina que ficava lá na universidade e ele acessava essa máquina de forma remota para usar alguns programas Unix. E, obviamente, né, essa comunicação era feita através da internet banda larga. Mas em um certo dia, estava chovendo pra caramba, então estava uma tempestade. E, obviamente, né, pela internet ser internet discada, o que ele digitava na máquina dele não era o mesmo comando que estava chegando lá na máquina da universidade. Por quê? Essa tempestade estava corrompendo, modificando os dados, né? Estava atrapalhando essa comunicação, essa transmissão dos dados. Então ele começou a perceber que ele digitava X na ponta A e chegava Y lá na ponta B, que era o computador dele que ficava lá na universidade. Só que daí ele percebeu que um dos comandos que ele digitou, né, de forma remota, chegou completamente diferente lá na máquina dele na universidade. E lá, o programa, ao tentar processar aquele input, o programa simplesmente travou. E aí ele ficou pensando: pera, então existem alguns inputs que meu programa, né, ou que um determinado programa, ao processar, ele vai simplesmente travar, vai simplesmente crashar. Por quê? Vamos pensar no desenvolvimento de software, né? Principalmente programador que ele tem certos vícios, né? Geralmente, a gente acaba testando nossas aplicações com inputs que a gente espera que os usuários vão utilizar. Então, a gente espera que o usuário vai digitar ABC, vai digitar 123 e às vezes o usuário vai lá e digitar ABC 123 Z 4Z, arroba, enfim, underline, enfim. Então a gente acaba testando apenas com alguns inputs que eu vou chamar ali de inputs viciados, né? Mas, naquele caso, o professor ele acabou descobrindo, né, que existiam inputs, então existiam alguns casos que aqueles programas Unix, ao processar aqueles inputs, simplesmente travavam. Bom, e como um bom professor, logo ele levou um projeto para a sala de aula. Que projeto que é esse? Ele criou um projeto para os alunos. Ele falou assim: galera, a gente vai desenvolver um programa e esse programa vai gerar entradas completamente aleatórias para alguns outros programas Unix. E aí a gente vai ver quais desses programas vão travar ou não. Então a ideia parecia ser bem simples, né? Parece até um teste randômico, né? Aleatório, né? Porque ele criou um programa, esse programa vai chamar um outro programa com uma enxurrada ali de inputs, né? De entradas totalmente aleatórias. Bom, daí então surgiu o primeiro estudo, entre aspas, formal, né? E os resultados desse estudo foi bastante, assim, assustaram. Por quê? Cerca de 25 a 33% dos programas falhavam com esses inputs aleatórios. Então ele começou a perceber, né, que muitos programas Unix ali, ao executar lá uma série de inputs totalmente aleatórios, simplesmente travavam ou crashavam, enfim. E aí várias ferramentas como Vi, e-mail, Sort, enfim. E aí ele resultou, né? Ele publicou esses resultados. Esses resultados, obviamente, causaram ali um grande impacto na comunidade de segurança. E é assim que surgiu o que a gente conhece hoje como fuzzing. Quando a gente olha para o fuzzing ou olha para essa história, você pode dizer: nossa, Bruno, mas é muito simples, né? É um programa que fica chamando um outro programa com uma série de entradas aleatórias. Bom, na verdade essa foi a primeira versão de um fuzzing, né? De um fuzzer, né? Vamos dizer assim. Por quê? Essa técnica evoluiu muito. Então, mais para frente, lá nos anos 2000, né, começou a surgir os fuzzers estruturados, né, e por mutação. E aí depois surgiu, por exemplo, o fuzzing guiado por cobertura de código, enfim. Então surgiram mais técnicas em cima do fuzzing. Então, ao invés de eu simplesmente, por exemplo, inundar um programa com entradas aleatórias, eu posso usar, por exemplo, uma abordagem evolutiva, onde o meu fitness, né, a minha avaliação é, por exemplo, cobertura de código. Eu posso utilizar, por exemplo, um fuzzing estruturado, né? Eu posso utilizar uma gramática, eu posso fornecer, ó, eu sei que a minha aplicação ela está esperando as palavras x, y e z, então cria inputs baseados nesse x, y e z, enfim.
existe uma série de outras técnicas, né, que surgiram depois dessa primeira ideia do professor lá, que era simplesmente apenas aleatório. Então, por exemplo, o fuzzing guiado por cobertura de código já é algo mais recente. Então, tem o libfuzzer, tem o EFL, uma série de ferramentas, então, que basicamente tornaram esse fuzzing como um algoritmo evolutivo, né, um algoritmo genético, onde esse fitness, como eu disse, né, essa métrica utilizada é a cobertura de código. Então, ele pega uma gama de inputs, ele executa aqueles inputs, vê quais branches foram atingidas e a partir dali ele faz mutações, ou seja, ele modifica aqueles inputs e faz novamente esse round de execuções, né? Hoje na academia também existem diversos papers de como a gente pode melhorar essas mutações que são feitas, enfim. O intuito desse vídeo era basicamente mostrar a história do fuzzing. Hoje é uma técnica super avançada, eu vou trazer mais uma série de vídeos explicando como usar na prática, quais ferramentas, técnicas, abordagens hoje existe, mas a ideia desse vídeo era mostrar como tudo isso surgiu, né? Eu trabalho com fuzzing há um bom tempo e eu achei, quando eu li pela primeira vez, eu achei genial a forma como o professor pensou nessa técnica simplesmente a partir de um problema, né? Que era a internet banda larga e a tempestade que estavam ali modificando os comandos que ele enviava do computador dele para outra máquina que estava lá na universidade. Bom, então se inscreve aí no canal, deixa um like, não sei mais aí o que tem para fazer aqui nessas redes sociais, mas se inscreve porque daí você vai receber uma notificação quando eu publicar os próximos vídeos sobre fuzzing.